boa tarde, meus amigos, mais uma vez com desdobramentos jurídicos da Edson Freitas de Siqueira Advogados. Hoje vamos tratar de revisão da escrita fiscal e recuperação de créditos. Vou trazer para vocês um breve comentário sobre o tema 69 do Supremo Tribunal Federal, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Vou também falar do tema 1174 do STJ, que tratou de excluir da base de cálculo da contribuição social do empregador sobre a folha de pagamento, excluir deste cálculo o que foi pago de INSS para os empregados, recolhido em nome dos empregados e em nome de terceiros. Vou tratar também nesse mesmo tema que também deve se retirar da base de cálculo do RAT tudo que foi pago também ou recolhido em nome dos empregados e para terceiros. Vou também falar sobre prescrição fiscal normal e sobre prescrição intercorrente. E tratar um pouco das consequências desses temas sobre o dia a dia das empresas e o que eles devem fazer com cada tema. Vou iniciar pelo tema 69 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que todas as empresas, todos os contribuintes, tenham ou não ajuizado uma ação contra o fisco, podem, por meio de procedimentos administrativos, de processos instaurados por seus advogados, buscar excluir nos últimos 5 anos, a partir de 15 de março de 2017, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Isso representa muito para quem deve, porque diminui a dívida, e representa muito para quem não deve, porque traz recursos, restituição em dinheiro ou mesmo em créditos que podem ser utilizados para pagar tributos federais vincendos. Por isso, a importância do tema. Eu trouxe o tema 69 à distinção porque ontem, e por isso a razão do podcast de hoje, eu estava mexendo no meu YouTube e vi um vídeo meu lá de 15 anos atrás, quando eu estava preparando os profissionais que trabalham aqui no escritório, quanto à possibilidade das empresas poderem ajuizar lá há 15 anos atrás, e não agora só, as ações judiciais buscando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Portanto, alguns dos nossos clientes têm ações ajuizadas em 2005, em 2004 e, portanto, recuperaram milhões e milhões de reais. Tem casos de mais de 100 milhões de reais, quanto a empresas que faturam mais de 1 bilhão por ano. Mas, independente das nossas empresas que ajuizaram as ações antes do tema ser reconhecido no Supremo, até porque a gente sempre é vanguarda em algumas discussões, hoje é possível fazer para todas as empresas. E esse possível é amplo. Por que é amplo? Porque eu posso pedir a retificação de todas as certidões de dívida ativa sobre débitos de PIS e COFINS que estejam em execução ou inscrito em dívida ativa. Eu posso fazer um PRDI, um pedido de revisão de dívida inscrita, para que sejam retificadas todas as CDAs daquele débito que é apontado contra mim, e às vezes até obter uma CND, suspender execuções fiscais e, inclusive, buscar a desconsideração do fato típico elencado em algum processo criminal que tenha tido por base defecção de envio de informações à Receita, quer dizer, omissão de faturamento para se pagar PIS e COFINS a menor, e isso ter repercutido numa ação penal. E hoje eu posso, inclusive, levar essa defesa para o contribuinte que tem esse tipo de problema, dizendo que o fato material, o fato típico, sofreu modificações. E isso leva à incerteza da imputação criminal. Eu também devo dizer aos senhores que os procedimentos envolvem levantamentos fiscais que podem iniciar lá em 2005, 2004 ou agora em 15 de março de 2017. Portanto, não se aventurem em fazerem cálculos por meio de contatos por WhatsApp, sistemas simples de inteligência artificial. Essa situação é muito mais complexa e errar nessa informação, errar nesse levantamento de cálculo leva à prática de crime. Às vezes o empresário está achando que achou uma solução e passa a ser processado criminalmente por defecção de informações que ele nem sequer sabia que estavam erradas, porque ele recebeu um dia um WhatsApp de uma empresa que lhe prometeu fazer um cálculo em 2 dias sobre a sua vida nos últimos 5, 6, 10 anos. Tome cuidado nisso, que nosso escritório tem se deparado diariamente com problemas dessa espécie para defender processos criminais e retificar os erros realizados. Trago o tema 1174, que trata, como eu falei antes, também de exclusão de base de cálculo. Só que esse tema foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e não pelo Supremo, mas também de igual importância porque tratou de explicar a todos os empresários
que para ele calcular o INSS patronal e o RAT, ele tem que antes, e tem o direito de fazê-lo, em que pese antes era exigido, excluir tudo que ele reteve de INSS para o empregado, para terceiros, e assim diminuindo muito a base de cálculo do INSS patronal, que é de grande importância. E da mesma forma o RAT, se nós considerarmos que isso tudo pode ser feito 5 anos para trás sempre, incluindo 60 meses de folha de pagamento e 60 meses de cálculo de INSS sobre a folha, que o senhor sabe é sempre enorme, seja para uma empresa pequena ou para uma empresa grande. Por fim, vou falar, como citei, da prescrição. Existem 2 tipos de prescrição. A prescrição fiscal natural, normal, que ocorre antes de ajuizada uma execução fiscal, que acontece se a dívida inscrita passar 5 anos e o Estado, a União, não moveu uma execução contra o senhor. Isso acontece igual a nível estadual no ICMS, municipal, quanto aos tributos municipais. Se o ente público não ajuizar uma ação em 5 anos, prescreve. Onde é que há a dúvida nesse compasso? É que no Brasil nós vivemos de refis em refis, refis estaduais, refis municipais, refis federais, programas especiais de moratória, de parcelamento de dívidas fiscais, porque elas são absurdas quase sempre. Então o que acontece? O empresário vai lá, está devendo um imposto, vai lá e parcela. Só que passado 3 meses, 4 meses, ele deixa de pagar por uma certa dificuldade e é rescindido o parcelamento. Daí ele vai pedir o cálculo da prescrição, administrativamente ou judicialmente, para excluir aquela dívida do seu passado, e o fisco diz o seguinte: o senhor não tem direito a que seja aplicada a prescrição sobre o seu débito, porque o senhor fez um parcelamento e isso suspendeu o cálculo prescricional. Não, senhor. Se o parcelamento foi rescindido, o prazo volta a correr no exato momento que foi rescindido. Então, muitos dos indeferimentos de aplicação de prescrição hoje podem ser desconsiderados e o empresário poder aproveitar de extinguir aquela dívida por meio do prazo. Isso ocorre não por maldade, nem por propósito ou por malandragem, mas é que o Brasil realmente tem um sistema tributário complexo que a própria Receita Federal, se fosse cobrar tudo o que tem que cobrar, teríamos que mobilizar metade da população, porque os absurdos fiscais são enormes, a carga tributária é enorme e existem milhares de impostos. Imagina uma empresa que atua em todo o território nacional. Existe uma legislação de ICMS para cada estado. O sujeito vai ter que calcular, ele vendeu uma blusinha em Porto Alegre, é um ICMS. Uma blusinha na Bahia é outro preço. Se eu importar pela Shopee, é outra forma. Mas se for pela Mercado Livre, é outra forma. Então, às vezes, o atraso, o não pagamento decorre dessa complexidade. Então, mais do que justo de contrapor a complexidade que nos atrapalha, também exigir do fisco seja declarado prescrito aqueles débitos que não se resolveram em 5 anos. E se chama prescrição intercorrente quando isso acontece no meio da execução fiscal. Os argumentos são os mesmos. Parcelamento que foi rescindido não interrompe cálculo de prescrição. E muitas empresas mal sabem, mas a breve análise do seu relatório fiscal estadual, ou federal ou municipal, muitas das vezes a gente consegue reduzir de forma significativa o débito, porque os débitos mais antigos sempre são os mais caros, porque são corrigidos por juros Selic, que antigamente eram altíssimos. As multas hoje são menores também. Isso tudo implica em redução maior quanto às dívidas mais antigas. Tratamos desses aspectos, alertando que não devam cair em armadilhas. Uma mensagem por WhatsApp, com certeza, não vai lhe trazer um cálculo, uma revisão de escrita fiscal, uma recuperação de crédito, que é um assunto muito sério. Boa noite.